Olá, amigos da Mega Esportes, do Ultra Esportes Multimídia e da Rede Cidade AM 1550 FM 104.1. Está começando o Ultra Expresso de hoje, 16 de março de 2021, aqui na Rede Cidade AM 1550 FM 104,1. Daqui a pouquinho o Grêmio entra em campo para jogar contra o Ayacucho do Peru, jogo que será no Equador, por conta de uma quarentena que os brasileiros têm que cumprir para entrar no Peru, e como times de futebol não conseguem ficar tantos dias assim no mesmo lugar, né, aí então o jogo vai ser disputado no Equador, mesmo que o adversário seja uma equipe peruana. Mas o Ultra Esportes Expresso de hoje não está dedicado a isso, está dedicado a gente conversar um pouquinho aqui e falar sobre a paixão que o futebol desperta nas pessoas, ou as paixões e também por que não, as antipaixões que o futebol desperta nas pessoas. A racionalidade, ela, vamos dizer assim, anda um pouco em baixa na sociedade atual, né? Inclusive aquela pessoa que é um pouco mais fria, no sentido, não no sentido de sentimento, mas naquele sentido de querer buscar a verdade das coisas, a verdade dos fatos, uma explicação para as coisas, ela às vezes é vista como uma pessoa chata, como uma pessoa inconveniente, e às vezes até ela está sendo mesmo, né? Porque na ânsia de querer explicar, ela acaba às vezes fazendo e trazendo, daqui a pouco, tecendo suas explicações, seus comentários, de uma maneira que as pessoas que estão ao seu redor podem não gostar ou não aprovar. E aí, eu estou falando isso por quê? Porque o futebol, hoje, ele está novamente, o futebol no Brasil, está novamente em debate se os jogos devem seguir acontecendo ou não devem seguir acontecendo. Se tem que parar por causa da pandemia ou não tem que parar por causa da pandemia. Há uma semana atrás, mais ou menos uma semana atrás, o futebol do estado de Santa Catarina parou. Parou no momento em que não teve mais ambulância disponível, de tanto era necessário esses equipamentos de saúde no combate à pandemia do coronavírus, que causa a Covid-19 e que leva muitas pessoas a óbito e que lota os hospitais. E tem uma conta aí que quase ninguém faz, o pessoal de vez em quando lembra de fazer e faz, é daquelas pessoas que deveriam estar internadas por outras enfermidades e acabam não tendo atendimento porque o hospital já está lotado pelos pacientes da Covid-19, mesmo que houve um aumento significativo no número de leitos de UTI, por exemplo, no Rio Grande do Sul, mesmo assim, não é um aumento no mesmo tamanho em que a pandemia chegou, no mesmo tamanho que a pandemia aumentou. E aí, o que eu estou querendo dizer com isso? Que esse debate, se o futebol deve ou não continuar, tem alguns pontos. E aí eu vou tentar fazer um resumo aqui das opiniões que a gente enxerga. Por exemplo, opiniões de que o futebol deve continuar, essas pessoas defendem que o futebol é um fator de ajudar o controle das pessoas na rua, ajudar as pessoas a que elas não saiam de suas casas. Bom, aí tem alguns fatores, né? Por exemplo, isso é para quem pode, não é para quem quer. Se tiver um jogo de futebol e a pessoa for obrigada naquele momento estar trabalhando, ela vai sair de casa do mesmo jeito. Não tem como ser de outra maneira. Se a pessoa vive disso, não tem como. Bom, quem é contra essa opinião, ou seja, aqueles que querem que o futebol pare, eles dizem que o futebol é inclusive um símbolo para as pessoas. E é inclusive um símbolo para as pessoas no sentido de que, se as pessoas enxergarem, olharem que, puxa vida, até mesmo o futebol parou, talvez eu tenha que parar também. São duas maneiras de pensar onde as duas têm lógica, as duas têm nexo. Afinal, qual das duas está correta? Muito difícil afirmar. Antes que vocês me chamem de Muraldino, que eu fiquei em cima do muro, no final do comentário eu vou dar a minha opinião. Mas eu quero chamar a atenção para outra coisa. O exemplo não, a maneira da chamada bolha que os esportes fazem surgiu na NBA, Liga de Basquete Profissional dos Estados Unidos. Como foi feito lá? A ESPN
ela pertence ao grupo Disney, certo? A Disney tem parques gigantescos, eu não sabia, mas a Disney, o principal parque lá, Disneylândia, consegue comportar 32 mil pessoas em seus hotéis. Então, eles simplesmente levaram todos os times da NBA para dentro desse parque, prepararam lá 1 ou 2 ginásios para os jogos, com as câmeras de TV, mais 4 ou 5 ginásios para treinos, e colocaram todos os times nesses hotéis. E jogaram lá, sem sair de lá. Isso sim é uma bolha. A nossa bolha do futebol, ela é meio pela metade. No estádio, a bolha existe. E existe mesmo, sem dever nada para os americanos lá da NBA. Só que os nossos jogadores, depois que eles terminam o jogo, não só jogadores, comissão técnica, quem cobre, todo mundo, depois que termina o jogo, eles voltam normalmente para suas casas. Não fosse assim, vários times não estariam com dezenas de casos de Covid, como foi, por exemplo, o caso do Corinthians agora, semana passada. Então, essa racionalidade que a gente busca muitas vezes, e agora se busca uma racionalidade inclusive no sistema de jogo, na tática, na estratégia de cada time, na maneira do jogador se posicionar em campo, na escolha de quem vai ser contratado. Existem softwares, programas, que analisam a carreira do jogador e que vão dizer que durante a carreira dele, ele acertou tantos por cento dos passes, ele correu mais pelo lado direito do que pelo esquerdo, ele ajudou mais na marcação, ele errou ou acertou as cabeçadas, ele é bom ou ruim para armação. Tudo isso aí existe programa de computador que ajuda a analisar. E há quem defenda, inclusive, que as contratações devem ser feitas baseadas nesse tipo de informação, ou seja, na razão. Mas quando a gente vai comentar e debater se tem ou não tem que ter jogo, aí é igual quando se debate arbitragem. É igualzinho. É a paixão falando. É a paixão falando. Inclusive, a gente nota na convivência que pessoas que torcem para times que estão em boa fase não querem que pare. Pessoas que torcem para time que está em má fase querem que pare. É a paixão falando. Quem está com o time em má fase quer que pare até para o time se reorganizar. O contrário são as pessoas que querem continuar. Já que está ganhando, não vamos mexer e segue. E, como eu prometi, não vou ficar em cima do muro. A minha opinião, dói muito dizer isso. Agora mesmo eu vou, terminando esse vídeo aqui ao vivo com vocês da Rede Cidade, do Facebook, terminando aqui, eu vou assistir o jogo do meu time pela Libertadores. Vou jantar e vou assistir o jogo. Lamentavelmente, eu sou obrigado a dizer que a minha consciência me diz que, nem que seja por 15 dias, nem que seja nessa pior fase apenas, eu acho que não custava nada. O futebol dá uma sinalização para a sociedade e dá uma paradinha. O mês passado a gente ficou 4 meses sem jogos e não era nem metade do problema que está sendo agora. E a gente ficou 4 meses parado. E olha só que interessante. Ninguém morreu porque não teve jogo de futebol 4 meses. A gente viu o jogo antigo, a gente se divertiu de outro jeito, a gente aguentou. Agora, pelo menos, um exemplo aqui do Rio Grande do Sul, enquanto perdurar essa bandeira preta no estado todo, não faz mal dar uma paradinha, pessoal. Não faz mal mesmo. Eu, nesse momento, dói muito a falar isso, mas eu sou a favor, sim, que a gente dê uma segurada no esporte e que volte quando a coisa der uma aliviada. Esse foi o meu comentário de hoje. Convido vocês para assistirem o Ultra Esportes Expresso de amanhã, que vai ser com o Matheus Milânio, às 8h05, aqui na Rede Cidade, AM 1550, FM 104.1, no Facebook Agradável Sintonia e no Facebook Ultra Esportes Multimídia. Boa noite a todos e até a próxima.